A paz de sua igreja. A oração, ela é o único instrumento que move as mãos de Deus. É o único instrumento que move com as mãos de Deus. E Jesus continua curando, batizando, guardando, porque esse nome tem poder. Amém, igreja? E esse nome não pode ser apagado. O diabo faz de tudo para dizer que é sorte, para dizer que é isso, para dizer que é aquilo, menos para dizer que foi o livramento do Senhor. Porque quando você fala que foi o livramento do Senhor, você está transferindo a honra para Jesus. E é isso que nós temos que fazer. Transferirmos a honra para Jesus. Amém, igreja? Abra comigo a sua Bíblia. Hoje eu quero trazer uma palavra de reflexão para nós. Nós sabemos que nós estamos vivendo em dias ruins, em dias maus, mas Jesus é conosco. Amém, igreja? Abra comigo a sua Bíblia, sentados mesmos, no livro de Atos. Atos dos Apóstolos. Esse livro é um livro interessante que Atos realmente fala sobre o ato que eles fizeram em nome de Jesus. Amém, igreja? Acharam aí o livro de Atos? Livro de Atos, capítulo de número 3. Quem achou, diga glória a Deus. Amém, igreja? Está escrito assim: Pedro e João subiam ao templo para oração. Da hora 9, era levado um homem coxo de nascença, o qual punham diariamente, à porta do templo chamada Formosa. Amém, igreja? Oremos. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nosso Senhor Jesus Cristo, Salvador de nossas almas, ó Deus. Senhor, vem estar conosco, meu Pai, neste momento, Senhor. Seja conosco, ó Deus, abrindo, Senhor, a nossa mente, abrindo nossos ouvidos, Senhor, lapidando os nossos corações, ó Deus. Seja com a tua igreja neste momento, Senhor. Amém. A Bíblia diz que eles iam para orar. Eu vejo que estes homens, eles tinham um foco, eles tinham uma necessidade. Ou eles iam agradecer algo, eles iam pedir algo. A Bíblia não diz, mas a Bíblia diz que eles iam orar. Orar. Era levado o homem coxo de nascença. A Bíblia diz que ele ficava diariamente à porta do templo, chamada Formosa. Amém, igreja? Para pedir esmola aos que entravam. Eu pergunto à igreja, tem sido diferente hoje na rua quando você passa? Tem sido diferente? Esmola. Vendo ele a Pedro e João. Vendo a quem, igreja? Que iam entrar no templo, implorava que lhe dessem
uma esmola. Versículo número 4. Pedro, fitando-o juntamente com João, e disse: olha para nós. Igreja, a Bíblia diz que Pedro e João, fitando os olhos, prestando atenção, dando atenção. Eu pergunto à igreja: aonde você tem fitado os seus olhos? Aonde você tem fitado os seus olhos? Porque quando o problema aparece, quando os problemas surgem, parece que nós perdemos um pouco a direção e não sabemos aonde vamos fitarmos os nossos olhos. Aonde tem fitado os seus olhos? Pedro e João falou: olha para nós. Eu falo para a igreja: olha para Jesus. Aquele homem estava à beira, à porta, mas a Bíblia diz que ele não tinha ainda entrado no templo. Esperando daqueles homens algo superficial, uma esmola. Mas Jesus tem muito mais para nos dar. Amém, igreja? Jesus tem muito mais para lhe dar. A Bíblia diz que Pedro, fitando juntamente com João, disse: olha para nós. Ele os olhava atentamente, esperando receber alguma coisa. Ele estava esperando uma esmola. Ele ficava ali diariamente. Mas Jesus tem muito mais para lhe dar. Olhe para Jesus. Pedro e João falou: olha para nós. Conjecturando aqui, aquele homem, ele deve ter pensado: olha, agora vai sair uma esmola ali que eu nunca ganhei na minha vida. Agora vai sair algo dali que eu nunca ganhei. Nos olhos carnais. Mas nos olhos espirituais, realmente ele nunca tinha ganhado o que ele iria ganhar. Olha para nós. O homem pedindo esmola à beira do templo. O que você imagina? Esse vai me dar uma esmola muito boa. Talvez eu nem precisarei mais ficar aqui. Olha para nós. Esse homem já estava acostumado. Coxo, sem andar. Olha para nós. Irmãos, olha para Jesus. Olha para Jesus. Eu sempre costumo falar e sempre vou falar que o evangelho é tão simples. Os homens é que têm dificultado o evangelho, mas o evangelho é simples. Não digo a você que é fácil ser cristão. Estou dizendo na palavra, o evangelho é simples. Talvez você vá orar a Deus, você dirá: com quantas palavras eu precisarei chegar a Jesus para orar, para pedir, para falar? Jesus só quer de você sinceridade e verdade do seu coração. Amém, igreja? Olhe para nós. Versículo número 6. Pedro, porém, lhe disse: não possuo prata nem ouro. Eu vejo que o coração desse homem desfaleceu na hora. Poxa, ele manda fitar os olhos e agora fala que não tem ouro e nem prata. É isso que eu estou precisando. E agora diga que não tem nem ouro e nem prata. O que virá por aí? Amém, igreja? Não tenho ouro nem prata. O que tenho, isto te dou. Em nome de Jesus Cristo,
o Nazareno, anda. Tomando-o pela mão direita, o levantou imediatamente. Os seus pés, tornozelos, se afirmaram. De um salto, se pôs em pé, passou a andar, e entrou com eles no templo, soltando e louvando a Deus. O que eu paro para extrair disso aqui não foi melhor do que uma esmola? Ele estava acostumado com a situação. Pedro e João iam orar. Eu vejo que quando você ora, quando você busca a presença de Deus, algo acontece. Quando você está orando, algo acontece. Quando você está buscando a presença de Deus, algo acontece. Ah, mas a situação, algo vai acontecer. Ah, mas o mundo está assim. Algo vai acontecer. O evangelho, igreja, é para quem crê. Evangelho é crer. Bem-aventurado os que não viram, mas creram. Isso é evangelho. Eu não preciso ver para crer. Eu preciso crer para ver. Essa é a diferença do evangelho. A Bíblia diz que ele foi soltando e entrou na igreja para louvar a Deus. Alegre com o milagre, alegre com a situação que havia acontecido. Não tenho ouro e nem prata, mas o que tenho te dou. Não foi melhor do que uma esmola ou não foi? Porque se ele tivesse uma esmola, ele continuaria ali no templo, sentado à beira na porta formosa. Mas o que Deus tem sempre é melhor do que imaginamos ou pensamos. Amém, igreja? Versículo de número 11. Apegando-se a ele, a Pedro e João, todo o povo correu atônito para junto deles, no pórtico chamado de Salomão. Irmãos, é um milagre acontecer, é Deus te usar, é Deus te dar uma vitória, que Sambalate, Tobias e Gesem se levanta. Eu estou até mastigando essa mensagem de Sambalate, Tobias e Gesem. Gesem, o árabe. Ele estava na porta, não havia problema nenhum. Pedro e João subia na hora nona, ou seja, às 15 horas da tarde, essa hora nona é 15 horas da tarde. Não havia problema algum. É Jesus abençoar da vitória que vai levantar alguém dizendo, e aquele irmão não merece. Aquela irmã não merece. Paulo não merece. Mas o sangue que foi derramado por mim foi por você também na cruz. Amém, igreja? Visto, olha o que Pedro falou, versículo número 12, 13, versículo 12. À vista disto, Pedro se dirigiu ao povo dizendo, israelitas, por que vos maravilhais disto? Ou por que fitais os olhos em nós, como se pelo nosso próprio poder ou piedade o tivéssemos feito andar? O Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, o Deus dos nossos pais, glorificou o seu servo Jesus, a quem vos traístes, negaste perante Pilatos, quando este havia decidido soltá-lo. Vós, porém, negaste o santo e o justo, e pediste que vos concedessem um homicida. Eu vejo aqui que Pedro começou a desabafar uma verdade com aqueles homens. Pedro começou a falar com aqueles homens. Por que somos interrogados? Pelo bem que fizemos, ou pelo bem que Jesus fizera a este homem. Irmãos,
esse homem, esse coxo, estava lá, ninguém se interessava pela vida desse coxo. Talvez no seu problema que você tenha passado ou esteja passando, talvez ninguém se interesse. Mas Jesus se interessa pelo seu problema. É a vitória acontecer que alguém fala, é porque já acabou o problema. Quem deu essa vitória? Quem deu esse livramento? Amém, igreja? Por que fitais os olhos em nós? Eu vejo aqui que o apóstolo Pedro ele começou a desabafar e pregar para aqueles homens. Capítulo número 4. Falavam eles ainda ao povo, quando sobrevieram os sacerdotes e o capitão do templo. Quem veio? Agora até o capitão veio. Só por causa deste milagre. Só por causa deste milagre. Falavam eles ainda ao povo quando sobrevieram os sacerdotes e o capitão do templo e os saduceus, ressentidos por ensinarem eles o povo e anunciarem em Jesus a ressurreição dentre os mortos. E os prenderam, recolhendo-os ao cárcere até o dia seguinte. Pois já era tarde, muitos, porém, dos que ouviram a palavra, aceitaram, subindo o número de homens a quase 5.000. Igreja, a palavra de Jesus tem poder ou não tem? Quase 5.000. Sabe o que eu vejo com isso? É que Jesus ele continua agindo e tem pessoas que estão dormindo. Ah, mas foi isso? É porque isso? É por causa daquilo? É por causa de Jesus. Esse nome não pode ser apagado. O homem estava lá, aleijado, não andava. Ninguém passava, capitão não passava, saduceu não passava, não tinha motinho por causa disso, para ajudar o pobre do homem. Foi um milagre acontecer. Olha o que está acontecendo. Em nome de quem? Em nome de quem vocês estão fazendo isto? Confere comigo. 4, versículo 4. 4, versículo 5. No dia seguinte, reuniram-se em Jerusalém. Quem reuniu? Quem reuniu? As autoridades. Irmãos, agora havia até autoridade para saber o que está acontecendo. O interessante, quando você está passando por uma prova, ninguém chega perto, Deus abençoa, começa. Eu sei que tem vitórias que Deus faz na nossa vida, que nós precisamos testemunhar. Mas tem vitória que é só você e Deus, igreja. Tem vitória que é só você e Deus. Deus abençoou você algo, dobra o seu joelho na sua casa e agradece. Porque é comunhão direta, você e Ele. Compreende isso? É você e Ele. Veio capitão, veio saduceus, veio autoridade, veio os anciões, veio os escribas, veio o sumo sacerdote, Anás, Caifás, João, Alexandre. Era muita gente, igreja. Tinha que ter um ônibus para levar esse povo, para saber por causa de que do milagre. E todos queriam a linhagem. Amém, igreja? Todos queriam saber do sumo sacerdote. Pondo-os perante eles, urgiram, com que poder? Olha só o 7. E pondo-os perante eles, os arguiaram. Com que poder? Com que poder? Ou em nome de quem fizeste isto? Parece que houve uma revolução só porque o coxo se levantou.
Quando Deus te dá a vitória, alguma revolução acontece em nome de Jesus, igreja. Hoje o adversário ele vem sutil. Talvez não fale isso aqui, mas ele quer tirar a honra de Jesus. Ah, eu fiz isso porque eu me livrei por causa disso, por causa daquilo. Foi em nome de Jesus. Foi em nome de Jesus. Com que poder? Ou em nome de quem fizeste isto? Eu fico imaginando Pedro e João sendo interrogados por esses homens. Com o nome de quem? Versículo de número 8. Então Pedro, cheio de quê? Cheio de quê? Não tem que ser. Para você conseguir vencer hoje, irmãos, tem que ser. Precisamos ser cheios do Espírito Santo de Deus. Você vê que eles eram cheios do Espírito Santo de Deus, mesmo assim eram homens de oração. 3 horas da tarde, conjecturando eu, Pedro chama João, João, vamos orar. Vamos buscar a presença de Deus. Porque o mundo hoje está numa correria tão grande que se deixar você não ora mais. É trabalho, é chefe, não sei mais quem, é subchefe, é gerência. Você não consegue mais. É muita coisa. Mas se você olhar com seus olhos espirituais, é para Jesus ser esquecido. É para Jesus ser deixado para trás. Eu tenho uns colegas, eu sempre falo aqui, eles são de uma seita. Existem muitas ramificações dentro do Islã. Muitas. Não são poucas. Eu estava conversando com o Sheik, ele me falou, olha Paulo, são 72. As mais conhecidas que vocês sabem é xiitas e sunitas. São as mais conhecidas. Essa é a Ahmadiyya. Essa outra que eu vou falar agora é a Ahmadiyya. E eles falam que Jesus não foi morto na cruz. Eles falam que Jesus foi tirado. Quando ele estava para desmaiar, deixaram Jesus desmaiar, tiraram e colocaram como se fosse um sósia, igual a Jesus. E eles se prendem num versículo que eles falam assim, olha, e muito menos morreu e muito menos ressuscitou. Mas por quê? Porque eles se prendem num versículo na Bíblia que fala que quando Jesus ressuscitou, eles não falam que Jesus foi ao céu. Eles não falam isso. Fala que Jesus foi para Galileia. Eles se prendem naquele versículo que Jesus foi para Galileia. Lembra quando Jesus ressuscitou e foi para Galileia? Não, Jesus não foi para o céu, foi para Galileia. Só que eles não lêem o contexto. Texto sem contexto é pretexto. Concorda? E é isso que eles fazem. Isso que eles falam. Jesus não morreu. Jesus foi para Caxemira, passou pelo Afeganistão, passou pelo Nepal. Olha, se você sentar para ouvir, você vai sair dali. Você vai sair dali dizendo, o sangue de Jesus tem poder. É tudo para tirar o nome de Jesus de cena. E é exatamente esse nome que nos traz a vitória. É esse nome exatamente que te traz aqui hoje. É esse nome que, enquanto você está aqui, ele está abrindo os caminhos para você passar essa semana que vai entrar. É esse Deus que eu confio. É esse Deus que eu acredito. É esse Deus que eu preciso. Mas não. Hoje é sorte.
Hoje eu entrei porque é a faculdade que eu fiz. Hoje eu entrei porque eu sou um PhD. Hoje eu entrei porque eu sou um mestrado. Aonde está Jesus nisso? Você pode fazer o seu PhD, você pode fazer o seu mestrado. É louvável isto. Mas Jesus precisa estar na frente. Jesus precisa estar encabeçando a sua vida, a sua história. A briga era isso aqui. Em nome de quem? Porque nós não vimos ainda essa maravilha, mas vocês fizeram em nome de quem? E nós vamos ler aqui mais embaixo que eles vão chamar ele e vão falar assim, olha, realmente, vou falar o quê? Foi Jesus que fez. Deus deixa você fazer 1% na tua vida de vitória, de bênção, de estudo, de tudo. Mas 99% é Ele que faz. Se você quiser trocar, está aí a sua falência. Está aí a minha falência. Senhor, a partir de hoje, o Senhor é 1, eu sou 99. Faz essa inversão para você ver. Faz. Jesus, eu quero fazer 1%. Esse 1% é se o Senhor permitir. Pela sua graça, pela sua bondade, pela sua misericórdia. 99% é Ele que faz. E aonde está Ele em sua vida? Aonde está Ele em minha vida? Amém, igreja? Versículo de número 9. Visto que hoje somos interrogados a propósito do benefício feito a um homem enfermo. Você está compreendendo que a confusão só por causa que aquele coxo levantou? Era só por causa disso. Feito a um homem enfermo, do modo porque foi curado. Tomai conhecimento vós todos, o povo de Israel, que é em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, a quem vos crucificastes. Irmãos, em nome de Jesus. Versículo de número 13. Ao verem a intrepidez, estava em reunião ainda. Aquele pessoal que eu falei com vocês, com os senhores e com as senhoras, estava em reunião com Pedro e João ainda. Amém, igreja? Vendo a intrepidez de Pedro e João, sabendo que eram homens o quê? Iletrados e incultos. A Bíblia diz que eles eram iletrados e incultos. Não tinham conhecimento. Mas a mesma Bíblia que diz isso, acabamos de ler que a Bíblia diz que eles eram cheios do Espírito Santo de Deus. Amém, igreja? Eram cheios. Intrepidez sem conhecimento é complicado, não é? Porque esse conhecimento aqui veio de Jesus. Quando Jesus fala, olha, abre a sua boca que eu encherei. É Deus te dando palavra. Porque tem horas que o problema surge, você não tem nem como falar. Você quer falar, mas como eu vou sobressair? Como eu vou falar? Tem que ser cheio do Espírito Santo ou não tem? Vendo a intrepidez de João, de Pedro e João, sabendo que eram homens iletrados. Versículo 14. Vendo como eles, o homem que fora curado, nada tinham que dizer em contrário. Vai falar o quê? Eles vão falar o quê que se já tinha resolvido o problema daquele coxo e que era em nome de Jesus? Vai falar mais o quê? E mandaram-os sair do sinédrio. Consultavam entre si. Aqueles homens, o capitão, os saduceus, escribas, estavam consultando entre si,
dizendo: que faremos com estes homens? Que faremos? O que faremos com estes homens? Pois, na verdade, é manifesto a todos os habitantes de Jerusalém que um sinal notório foi feito por eles, e não podemos negar. Eles começaram a conversar, a consultar um ao outro, e olha, vou falar o que desses homens? Eu vou falar o que da igreja de Vila Isabel, se Deus quer abençoar? Eu vou falar o que se eu tenho uma bênção para cada um nesta noite? Vou falar o que? Satanás vai se levantar para quê? Se Deus tem uma bênção para você. Eles só queriam saber aqui, olha, realmente aconteceu o milagre. No coração, no intelecto daqueles homens, olha, realmente, gente, não temos que falar o contrário, aconteceu. O que Deus tem para você vai acontecer. Ah, mas vai acontecer, alguém querendo ou não, vai acontecer. Ah, mas não merece, vai acontecer. Ah, mas quando acontecer, se eles quiserem acreditar, acredite, se não quiser acreditar, a bênção é sua. Tem pessoas que se preocupam, o que o vizinho vai pensar, não é isso? Ah, mas, irmãos, eu não estou nem aí para o que o vizinho vai pensar. Quem está precisando da bênção sou eu. Quem está precisando da vitória é você. Ah, mas o vizinho... Não, se importa com Jesus. Fita os seus olhos em Jesus. Eu não posso fitar em vizinho. Eu não posso fitar nem às vezes em família. Eu tenho que fitar em Jesus. Amém, igreja? Em Jesus. Nada podemos falar. Olha aqui o versículo de número 17. Irmãos, eu já estou acabando. Mas o diabo, ele quer só tirar a honra de Cristo. Só isso. Só isso. Jesus Cristo pode te dar uma nova vida. Está ali escrito. E aquilo ali parece ser um jargão que nós lemos, não é isso? Mas aquilo ali é uma verdade. Ele pode mudar situações. O adversário só quer tirar a honra, só isso. Porque tirando a honra, não é isso? Versículo número 17. Mas para que não haja mais divulgação, olha aqui, olha aqui. Olha aqui Satanás se levantando. Mas para que não haja maior divulgação entre o povo, ameaçamos-los para não mais falarem neste nome. Irmãos, olha aqui, que coisa diabólica, que coisa maligna. Aqui o problema era só os caras que queriam ter fama, só eles que queriam ter honra. Olha, não chama mais, não fala mais nesse nome. É igual os outros lá, olha, Jesus foi para Caxemira, foi para o Afeganistão, passou pelo Nepal, meu Deus do céu. Fala que ele ressuscitou dentre os mortos e se levou ao céu. É fácil reconhecer isso, acredita nisso, a vitória está nisso. Mas eles não queriam. Mas para que não haja maior divulgação entre o povo, ameaçando-os para não mais falarem nesse nome, a quem quer que seja. Quem diz assim, olha, não fala mais em nome de Jesus, não. Não fala não, sabe por quê? Porque se falar em nome de Jesus, a vitória vai acontecer. Não é isso? A vitória vai acontecer. O seu serviço vai chegar. A sua causa na justiça vai sair. Não fala não.
Parece que eles querem ver a nação enterrada. Não fala não. Não comunica mais o nome de Jesus aqui não. Irmãos, esse nome tem poder. Missionários são mortos por causa deste nome aqui. Você está bem politicamente, você fala. Começou a falar o nome de Jesus, eles começam a te olhar torto. Eles começam a te olhar diferente. E eu tenho prova disso. Você está muito bem na política, falando. E eles falam da religião deles, e vai falando. E eu falando, e aí? E Jesus? Paulo, mas Jesus ele vai vir também, porque nós esperamos Jesus voltar. Concorda, igreja? Quem espera Jesus voltar, diga glória a Deus. Eu sempre falo isso porque tem gente que já falou para mim, Paulo, Jesus está demorando tanto, vai voltar mesmo? Irmãos, vai voltar. Eu posso ir primeiro, mas ele vai voltar. E as pessoas falam, olha, Jesus é só um profeta. Salvador não, Paulo. Salvador não. E eu falo, por que lá fora eles... Isso eu já falando depois de muito tempo de amizade, há quase uma década de amizade. E na reunião, a gente fala assim, pelo menos eu falo, eu quero só saber por que as pessoas matam o cristão lá fora só porque acreditam no nome de Jesus. Eu espero que Jesus vai voltar, eu tenho essa fé. Os judeus esperam o Messias. Os muçulmanos esperam Jesus e o Mahdi. E todo muçulmano tem que ter um marja. Marja é como se fosse um pastor. Você segue a quem? Você segue a Deus, lógico, ele é o bom pastor. Mas nós temos que ter um pastor. Nosso pastor aqui é o pastor Alexandre. Então, eu perguntando, poxa, mas como, se vocês também esperam Jesus, por que matam os cristãos quando vai pregar de Jesus lá fora? Mas você tem que falar com muito jeitinho, igreja. Você tem que falar com muito jeitinho. E eles falam que Jesus vai ficar, o Mahdi vai ficar na frente e Jesus vai ficar na linha de trás. Igreja, Jesus está na linha de frente. Quando você coloca Jesus para a linha de trás, o fracasso está aí. Eu vejo pessoas dando testemunhos que naufragaram porque não colocaram Jesus na linha de frente. O adversário quer que você não fale o nome de Jesus. É em nome de Jesus que a gente vai vencer. É em nome de Jesus que a tua vitória está vindo. É em nome de Jesus que nós ainda não morremos. É porque cremos em Jesus. Amém, igreja? Tem pessoas afrontando Jesus. Talvez sem conhecimento ou com conhecimento, afrontando. Esses homens aqui estavam afrontando Jesus. Olha, não fale em nome de Jesus. Não fale. O rei da Síria, só porque afrontou Jesus, eu sempre falo isso, ele afrontou Jesus, ele afrontou o próprio Deus. Deus enviou um anjo só, numa noite, um anjo só, matou 185 mil. Um anjo só. A Bíblia diz que ele tem legião de anjo ao nosso favor. Quando eu ouço isso, quando eu falo isso, quando eu vejo isso, irmãos, isso me dá uma fé. Isso renova o meu espírito. Isso renova a minha alma.
Se um anjo só matou 185 mil, você imagine uma legião ao seu favor para te abençoar. Você não vai olhar mais para nada, vai olhar somente para Jesus. Fite os seus olhos em Cristo. Amém, igreja? 18. Chamando-os, ordenaram que, olha só, aí fizeram aquela reunião, ao 18. Chamando-os, ordenaram-lhes que absolutamente não falassem, nem ensinassem, em nome de... O objetivo de Satanás é fechar, calar, mudar, apagar o nome de Jesus? Ou não é? O objetivo de Satanás é isso. É porque ele sabe que ele já perdeu. Ele já perdeu, mas a gente está ganhando. Ele já está condenado. Nós não. Ah, mas não. O nome de Jesus é poderoso. O que eu mais fico pensando hoje é que quase eu não vejo mais falar da vinda de Cristo. Ah, mas já estão acostumados que Jesus vai vir, mas eu quero falar. Você vai numa reunião, às vezes eu sou chamado para ir nas outras reuniões de outras religiões. Eu fico sentado lá olhando. Irmãos, eles falam um argumento só há mais de 1.400 anos. Há mais de 1.400 anos. Falando em árabe, falando isso. Você vai na outra reunião, isso. É a mesma coisa, é uma lavagem cerebral. A gente não. Ah, se eu vou lá para quê? Eu vou ver ele falar de Jesus? Eu vou lá para quê? Eu vou ver ele falando que Jesus salva, Jesus liberta? Steve Jobs, fundador da Apple, ele falou no finalzinho de vida dele, ele falou que os bens materiais não traziam felicidade. Só reconheceu isso no final. Que nós não venhamos a reconhecer essas coisas só no final. Amém, igreja? Eu quero chamar os irmãos do louvor. Irmãos, o que eu fico pensando é que eu preciso fitar meus olhos em Jesus. Ah, mas não dá mais para... Eu preciso fitar os meus olhos em Jesus. Lá no trabalho, às vezes, nós passamos por cada situação. Pensa numa mistura de religiões. Meu serviço é assim. Mas é uma... Olha, na hora que o circo pega fogo, um vai orar, outro vai tocar tabaque, outro vai segurar terço, outro vai segurar guia, outro vai... Olha, eu preciso fitar os olhos em Jesus. Eu preciso fitar os olhos em Jesus. Se alguém entrou por essas portas aqui hoje com algum problema, descansa no Senhor. Ah, mas é difícil falar descansa no Senhor, o problema aumentando, né? Mas descansa no Senhor. Descansa em Deus. Peço à igreja que fique de pé nesta noite. Por mais que você busque conhecimento, por mais que você busque estudar, é bom estudar, é bom avançar, é bom estudar mesmo. Mas Davi falou, Deus, não retire de mim o seu Espírito Santo. Porque com o Espírito Santo de Deus, você consegue passar pelas dificuldades rindo. No sentido
no sentido de que você vai alcançar a vitória. Não perca a sua fé. Fite seus olhos em Jesus Cristo. Eu quero deixar nessa noite isto para a igreja. Está com problema, está difícil? Fite os seus olhos em Jesus Cristo. Amém, igreja? Grande é o nosso Deus. É o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Senhor nosso Deus, nós sabemos que o Senhor é grande, Senhor. A Bíblia diz que o Senhor, para olhar para nós, precisa curvar a cabeça, ó Deus, porque nós estamos embaixo, Deus. O Senhor está em cima, Deus. Nós sabemos que o seu desejo é nos abençoar, ó Deus. O seu desejo é nos guardar, ó Deus. Senhor, seja com esta igreja, Deus, abençoando, Senhor. Que essa semana seja uma semana de vitória, Deus. O culto irá terminar aqui, Senhor, mas o culto irá continuar lá fora, Deus. Iremos continuar te adorando em nossas casas, ó Deus. Irá continuar, Senhor, te adorando em nossos lares, dentro do ônibus, na rua, nos veículos, ó Deus, porque o Senhor é o nosso Deus, ó Deus. Meu Pai, não deixa nenhum de nós sairmos daqui com a nossa mão vazia, Deus. O Senhor é o nosso Pai, é o nosso Deus, Senhor. Eu tenho certeza que nesta noite o Senhor já curou, Senhor. Eu tenho certeza que nesta noite o Senhor já abriu portas, ó Deus. Meu Pai, seja com a tua igreja nesta noite, ó Deus. Aleluia, Jesus. Quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Aleluia, Jesus. Grande é o nome do Senhor. Amém, igreja? Igreja, fite os olhos em Jesus Cristo. Eu agradeço esta oportunidade em nome de Jesus.